Sede bem-vindos a mais um programa Música Sacra. Quando imaginámos esta série de programas, alguns nomes surgiam de imediato no panorama da música sacra em Portugal. Nomes que era importante ouvir o seu testemunho, a sua lição, o seu ensinamento. O nosso convidado de hoje não precisa de apresentação, porque a sua obra musical e a sua obra para a liturgia está suficientemente divulgada. Muitos daqueles que nos estão a ouvir agora já cantaram cânticos compostos pelo nosso convidado. Quem é que não cantou Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor? Quem é que não cantou Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém? E tantos outros cânticos que têm alimentado a fé, a vivência litúrgica das comunidades de norte a sul, nas ilhas, no estrangeiro. É por isso, com muita alegria, com muita honra, muita satisfação, que recebemos no nosso programa Música Sacra de hoje o Sr. Dr. Cónego Ferreira dos Santos. Muito obrigado por estar connosco neste programa. Há umas datas que eu gostaria de colocar, porque tem a ver precisamente com a música sacra no nosso país. O Sr. Doutor, se não me engano, foi ordenado em 59. E poucos anos depois, princípios de 60, vai para a Alemanha, Munique, aprofundar os estudos a nível superior. E regressa 70. em 70. Ou seja, a sua formação começa antes do concílio. Na Alemanha, que é um país, obviamente, musicalmente muito avançado, vive os anos da reforma conciliar. Imagino que chegariam lá, obviamente, estas questões todas que se discutiam, onde a música e a liturgia era ponto fundamental, e regressa a Portugal com o novo missal em português, uma liturgia toda por construir. Eu acho que seria interessante para os nossos espectadores ouvir de quem viveu por dentro, não é, toda esta evolução, como é que foi essa passagem, como é que foi para o Sr. Cónego Ferreira dos Santos esta transição, como é que viu essa transição antes do concílio, o concílio, as promessas do concílio, a música depois em português, na liturgia aqui. Eu acho que foi até uma circunstância da minha vida que eu considero graça, porque vi há uma coisa a construir-se e outra a desaparecer e a ser substituída. De alguma forma é muito interessante essa experiência. Claro que eu tive algumas circunstâncias que não posso deixar de referir e que têm a ver também com essa evolução. Fui ordenado em 2 de agosto de 1959, depois de ter feito o Seminário Maior. Mas eu tenho de referir o seguinte. A formação no seminário era uma formação, diríamos assim, clássica, era canto gregoriano, era a polifonia, e que tínhamos até com bastante competência, dirigida pelo Padre Luís Rodrigues. Entretanto, quando eu entrei no Seminário Maior, o reitor de então, Dom Domingos de Pinho Brandão, viria a ser bispo auxiliar do Porto e de primeiro esteve em Fátima. Logo no início, disse-me o seguinte, ele sabia alguma coisa do meu currículo para trás. Ora bem, o senhor deve ir para o conservatório, porque a formação do seminário, isto tem interesse de dizê-lo, a formação musical do seminário não é suficiente. Não é suficiente. Por conseguinte, eu quero que vá ser aluno do conservatório. Foi uma coisa, eu diria, entre aspas, escandalosa. Claro. Num seminário maior, neste tempo, quem é que saía para fora do seminário? Não é? Pois assim aconteceu. Assim aconteceu e eu, paralelamente com a música do seminário, naturalmente ia-me preparando. Eu fui aluno do Luís Filipe Pires, do compositor. E por conseguinte o tempo andou e há muitas peripécias pelo meio, porque eu não queria, a partir de uma certa altura, não queria entregar-me à música, a música ia impedir-me que eu fosse padre como eu idealizava, mas seguimos em frente. O Dom António chegou a dizer, olha, não se ponha com isso, a Igreja precisa de si.
para a música, mas procuro ser um padre. Eu andava entusiasmado com o Padre Américo do Gaiato. Tenho um coração como o Padre Américo sempre. E eu, enfim, lá aconteceu. Lá aconteceu que envolvi-me, de facto, na música. De modo que nós vivemos um tempo em que as celebrações eram em latim, a preparação musical era latim. Felizmente havia a responsabilidade de a música na formação teológica ocupar um lugar de responsabilidade. Não era ordenado quem não fosse capaz. E a carga horária era carga... Era oficial. De modo que, bom, era o que foi. Foi o que foi. Depois, naturalmente, eu fui logo nomeado para professor do seminário. Eu acabei o curso e foi uma carga medonha, porque os colegas muito perto da minha idade foram meus alunos todos. Eu fui aluno dos padres todos desde essa data. Aluno, que eu fui professor deles. E, bom, e recordo-me que começou já a sentir-se assim alguns ares de novidade e eu já tive por ali uns atrevimentos, devo dizer. Já tive por ali uns atrevimentos que estão registrados até no próprio seminário. Depois, como fiz o conservatório, a diretora do conservatório insistiu que eu tinha facilidade em obter uma bolsa de estudos da Gulbenkian e, por conseguinte, devia estudar. E assim foi, quer dizer, eu depois, enfim, eu sou sempre um bocadinho crítico durante estas apostas ou estes desafios, e pedi os currículos de Paris, pedi os currículos de Roma e da Alemanha. Pô-los em confronto, Alemanha. A Alemanha, naquele tempo, era quase o diabo para nós ainda. Claro. Toda a gente se escandalizou. Vai um sujeito estudar música, porque é que não é para Roma? Um padre. Vai para aquela terra. Eu lá fui, e naturalmente depois as coisas correram bem. A área da música sacra, o órgão, a direção de coros, enfim, essas cadeiras todas. Quando regressa e está tudo, praticamente tudo não, mas está muito quase por fazer, não é? O meu regresso foi um drama. Um drama. Um drama porque eu no último ano estava já apetrechado com essas formações todas e tudo. Eu tinha a possibilidade de ficar lá continuar a trabalhar lá. A continuar a trabalhar e integrar-me com muita facilidade. Em igrejas, enfim. E tive uma dúvida existencial forte. Eu, portanto, vim em 70, foi o ano do meu exame de Estado. O Dom António Ferreira Gomes tinha entrado em julho de 1969 e eu em dezembro, vou escrever uma carta ao Dom António, que não vou para o Porto. Que não vou ao Porto porque o que é que vou lá fazer? Isto era a cidade de Porto, nessa altura, coitada. Do ponto de vista da música litúrgica,
eram cançonetas, aquelas reflexos cançonetas, de um mau concílio, até mal politicamente e tudo isso, não é? Sim. Nós sabemos tudo disso. Do ponto de vista mesmo oficial, havia uma orquestra a morrer, a Orquestra Sinfónica do Porto, e era uma tristeza. Eu, o que é que eu vou fazer, Sr. António, para o Porto? E o Dom António, com uma prontidão espantosa, responde-me, quase na volta do correio. Quero falar consigo, venha logo possa nos encontrarmos. O que é que o senhor quer? Tem projetos para o Porto? Oh, eu tenho projetos. E comecei a espiá-los. Olha, um coro para a Sé Catedral do Porto. Um curso para a formação dos agentes das paróquias, os agentes musicais das paróquias. Uma revista para composição e reflexão. A criação de uma equipa feita por padres e leigos. A reformulação da preparação musical dos seminários. Isto foi sendo desfiado durante a semana. E ele, de vez em quando, lá fazia a sua observação. Fazer um coro no Sé Catedral do Porto, isso não é em parte nenhuma entre nós, isso vai ser uma coisa. Mas, certo, ele admirava muito o Porto. Mas, certo, o Porto é capaz de ser capaz disso. Pronto, tem carta branca. Depois, contra a equipa. Eu queria uma equipa, de facto, de padres e leigos. Umas 5 ou 7 pessoas, que assim aconteceu. Quanto à equipa, o senhor escolhe, porque quanto a padres, eu falo com os padres e eles deixam os trabalhos que têm para fazer a equipa. Porque eu queria uma equipa em pleno. E a trabalhar em pleno. Não é? Ora bem, eu costumo dizer muitas vezes, o Dom António é o responsável, ele que não sabia uma nota, não conhecia uma nota tamanha de todos os colegas. Era um profeta, não é? É um profeta, era um homem muito culto e profundo. E então, ao fim de semana, diz-me uma coisa muito simples. O senhor agora vai, põe-me isso assim, tudo ordenadinho e envia-me. Tudo o que nós combinámos, o que falámos, tudo aquilo que o senhor quer, eu estou por si, estou consigo. Não se ouve facilmente um bispo a falar assim. Eu era um novato, ainda por cima. E assim fiz, cheguei lá, à Alemanha, e mandei. Nesta estratégia da formação, o curso superior que a Universidade Católica em boa hora lançou foi, sem dúvida, um pilar fundamental. Infelizmente, cessou. É uma perda para o nosso país. Eu considero uma amputação grave e, de certo, foi tudo resolvido numa hora não lúcida, claramente não lúcida. Porque o projeto da chamada Escola das Artes, na era da música, era efetivamente um projeto, e eu não estou a enfatizar nada, que tinha conseguiu um crédito impressionante na Europa. De resto, o projeto foi trabalhado com muitas reflexões, com muitos contactos, e entre esses contactos, a participação do cardeal Ratzinger foi decisiva do ponto de vista daqueles pontos essenciais por onde passaria a formação, sobretudo na era da música. Houve professores que foram convidados para aqui, que deixaram grandes lugares lá, acreditando no projeto, acreditando na filosofia do projeto. Ficámos sem nada. E quando há um bocadinho falávamos na necessidade de estudar, de aprofundar as razões por que estamos nesta situação de pobreza, de míngua, do ponto de vista da música sacra, desaparecer um instrumento destes e não se ver jeitos de isso ser repensado, é uma tristeza para a causa e para a cultura e para o rosto da Igreja no mundo. Isto é a minha convicção. Esperemos que consiga superar
esta lacuna e que se volte... Eu peço a Deus e digamos, dentro das minhas pobres influências, eu tento vá lá, motivar pessoas para ver se novamente há uma abertura a essa hipótese. Não é comigo, há de ser com outros, eventualmente até com outros conceitos, enfim, não há conceitos únicos, mas é necessário uma referência profunda. Nós estamos numa viragem no mundo, na história, toda a gente está a tentar dar viragens. Neste capítulo, parece-me extremamente importante que a Igreja, na sua liturgia e concretamente através da sua música, dê um grande testemunho de grande seriedade, de que acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um bocado falou nas Pedras Vivas e na Cidade Santa. Eu vou-lhe contar a história desses dois cantos. Eu fui fazer, a pedido do Dom Manuel Martins, fui fazer um curso de música sacra à Diocese. A Setúbal. E o José Ferreira, que Deus tenha, ia para a liturgia e eu para a música. Ora bem, e aquilo estava cheio de gente. 70% eram jovens. Começaram a falar na música sacra, aqueles jovens a bocejar, e ensaiar aquelas coisas, digamos assim, um bocadinho mais serenas e tal. Isto começou logo, foi uma semana, de segunda, foi de terça a domingo, não foi numa segunda, foi de uma terça a domingo, e terminava aquele curso com a missa solene na Catedral da Igreja de Santa Maria em Setúbal. Eu vi assim aquilo, sabem, tenho que fazer alguma coisa. E num dos ensaios disse, estão aqui muitos jovens, eu gostava de ter uma conversa convosco, direta, sabe, adultos também, mas convosco gostava. Pode ser àquela hora, e marquei com eles um encontro. E disse, ora bem, eu noto que vós estáis assim um bocado desinteressados. Quem está de fora parece-lhe isso, certo, tem um interesse, mas parece-me desinteressado. Mas não gostei de música, mas não. Assim, quer dizer, há coisas agora, mais assim, mais assado, a conversa que se adivinha. Isso, então, depois sentaste uma aposta. Eu gostei com eles. Eu chamo a estes dois cânticos os cânticos de Setúbal, particularmente. Eu vou compor na vossa frente dois cânticos. Ele é um quadro. Texto, Pedras Vivas primeiro, Cidade Santa depois. E agora vós ides-me ajudar, conforme o texto, eu expliquei o texto, expliquei enfim, o conteúdo, claro. E agora ides-me ajudar a fazer a melodia para cima, eu apontava lá, pus a pauta e tal. Parece que deve ser para cima, deve ser para baixo, assim, estas coisitas. Aí deve demorar mais. Coisas deles. Pois quem compôs esses dois cânticos foram os jovens de Setúbal comigo. Um cântico multiparticipado. É uma coisa curiosa, Senhor doutor, e o futuro, como é que vê? Qual
enfim, é difícil adivinhar os tempos que vêm para a música sacra. Nós somos um bocado pessimistas todos, não é? Portugal tem essa tendência pessimista. O senhor, felizmente, não foi pessimista quando chegou a Portugal, arregaçou as mangas. Sim, e não, pessimista... Não podemos ter. Mas não pode ser tudo, mesmo pessimista como encontra o panorama... Ora bem, nós temos de ver razões... As razões. Temos de ver as razões. E se não nos dermos ao trabalho de ver as razões, porque é que há uma quebra, um afastamento, enfim, de certos valores que inspiram a verdadeira criação musical, a gente não vai a parte nenhuma. Fala para não estar calado. Não é? Há razões para estarmos onde estamos. E muito sérias, que não é apenas na música, é também na liturgia, em boa parte, mas na música, no concreto, é disso que estamos a falar. Nós temos o iluminismo. O iluminismo foi uma invasão de subjetivismo nas nossas expressões de oração e de música. Quando Kant, filósofo, não era antropólogo, se ele fosse antropólogo não falava assim. Quando ele diz que a música é um subproduto, porque é a única arte que não fica, pois, vive no tempo. que não fica, é subproduto. Isso foi uma pancada terrível em toda a música e depois o próprio desenvolvimento da ópera precisou da cena e ser ilustrada pela cena, ainda que a música não fosse muito famosa. E então na liturgia foi uma pancada. Nós nunca mais tivemos música. Vou dizer uma coisa, eu acho que até hoje, posso ser exagerado, mas eu ainda assim fico por ela. Desde o século XVIII que nós não temos música sacra na Igreja Católica e também um pouco protestante, mas mais na Igreja Católica. Não temos, ainda não encontramos caminho. O cecilianismo foi uma tentativa serôdia, destemperada, sem sabor. Ainda não saímos disso, apesar dos esforços, enfim, um modo próprio, enfim, é evidente, veio o concílio, mas o próprio concílio, tudo que se recebe-se segundo a capacidade de quem recebe. E nós estamos envenenados ainda por esta história toda de subjetivismo, de iluminismo, de racionalismo. Estamos ainda muito apanhados por isso. E a nível... Mesmo os documentos da Igreja são muito cautelosos. Eu diria que está tudo muito bem o que lá está, mas falta o que não está é que falta. O que não está é que falta. É o reconhecimento do valor da música, da profundidade da música. A música que fica efetivamente na barreira entre aquilo que nós podemos chamar a divindade e a hominidade, fica nessa barreira, com laivos de divindade, façam uma ponte mesmo. é que ela se coloca. Nós não estamos aí. A música é um entretenimento. Não vai além desse estatuto. Incluindo na liturgia, infelizmente. Não é? Infelizmente. Portanto, se nós não formos com coragem às razões, e precisávamos dos intelectuais aqui, mesmo muitos teólogos cederam. Eu conheço as obras todas que o Bento XVI fez um trabalho colossal neste ponto, conheço tudo e ele tem isto muito em ordem. Enquanto não tivermos a capaz, no concreto, de vermos quais as razões, para sabermos que armas devemos inventar para nos entendermos, nós não saímos. Pode haver coisas isoladas, tentativas isoladas, mas uma tentativa isolada vale o que vale. Eu estou convencido de que, à volta de 80% das nossas comunidades em Portugal cantam uma música que não deveria ser cantada.
não devia ser cantada. Seja minha, porque eu hoje já rasgava 50% das minhas músicas. Seja de outros. Não está lá. São sons, contextos, mas muito dependentes de uma ligeira atitude com o fenómeno da música, a realidade da música e com a seriedade do louvor ao Pai, por Jesus Cristo. Doutor, ficam estas reflexões que devem calar fundo e ser meditadas. Agradecemos muito estas palavras, o testemunho e a forma como falou desassombradamente destes problemas que, obviamente, que nos tocam a todos e que tocam. Estão cá dentro mesmo. Sei que continua, obviamente, a compor cotidianamente, que ainda recentemente tem publicado e tem composto uma série de obras. Vamos continuar a esperar mais publicações, mais obras, mais música que procure este caminho de ir mais longe, estabelecer a tal ponte que a música é capaz de fazer. É capaz. Sr. Doutor, muito obrigado pelo testemunho. Obrigado eu pela oportunidade, está bem? Muito obrigado. E bom trabalho, continuação. Muito obrigado.